Chutes poderosos e punhos certeiros. O Taekwondo, uma palavra de origem coreana que significa o caminho dos pés e das mãos, é uma mistura de diversas artes marciais e está oficialmente nos Jogos Olímpicos desde 2000. E para se dar bem nessa modalidade é preciso muito empenho e fica até difícil contar quantos chutes o lutador dá durante o treinamento. Quando o treino é voltado para a competição, a gente pode calcular em no mínimo uns 1000 chutes. A gente segue que a gente chama de espírito taekwondo. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito indomável. Normalmente as pessoas tendem a ver que a pessoa que pratica arte marcial é um cara violento, não tem nada a ver. Aqui dentro você vai aprender a separar a violência do que realmente é um esporte, do aprendizado que você vai tendo. O atleta treina desde os 6 anos de idade e já começou 2013 com uma conquista importante. Esse ano começou muito bom para mim. Eu fui disputar o US Open, que é o principal campeonato que existe de taekwondo, e eu consegui a medalha de bronze, acima do esperado, foi algo surpreendente para mim. Ele é considerado baixo para a prática esportiva. Tem apenas 1,68 m de altura. A média de altura da minha categoria estava em 1,92 m. Eu luto numa categoria que é considerada até leve, eu luto até 68 quilos normalmente. Esse último campeonato que eu lutei, eu tive que lutar até 80 e foi a primeira vez que eu senti o chute dos outros. Mas acho que eu devo ter feito algum estrago também. E quando você está numa fase de preparação para uma luta importante, por exemplo, qual que é o seu foco principal? É algo tão intenso que a gente não consegue vivenciar outra coisa. Por exemplo, para essa competição, eu abri mão de Ano Novo, de Natal, de Carnaval, para ficar treinando. Mas a sua vida não pode parar também em função só disso. Hoje eu consigo equilibrar bastante, mantendo o foco naquilo que está acontecendo, sem excessos eu consigo ter uma vida quase normal. E o excesso também é o foco do programa de hoje, quando dizemos que os homens só pensam naquilo. Quem nunca ouviu a frase, eles só pensam naquilo? O fato é que, para os homens, o sexo é responsável por grande parte dos pensamentos diários. Uma pesquisa realizada pelo site onepoll.com revelou que eles pensam no assunto 13 vezes por dia, enquanto elas lembram o tema apenas 5 vezes diariamente. Já outra pesquisa intitulada Mosaico Brasil, feita com 8.200 pessoas, revelou que entre as prioridades deles, o sexo está em 3º lugar e perde apenas para boa comida e convivência em família. No caso delas, a prática ocupa a 8ª posição no ranking de necessidades. Este casal sofreu com desajuste sexual logo no início do casamento. Durante o noivado foi onde eu engravidei. A gente teve que menos de 3 meses para conviver, para ter para se curtir mesmo, né? Logo depois veio a neném nasceu. E aí onde realmente foi um período bem complicado. Eu chegava em casa por volta de 11 horas da noite, meia-noite, eu queria saber o quê? De descansar. Ela estava em casa, ela que cuidava da criança. Eu não queria que, por exemplo, ele lavasse a louça, que ele lavasse a roupa, que ele limpasse a casa, fizesse essas coisas. Não, se a neném tá chorando, corre lá, vai lá dar uma olhadinha. Mas, por exemplo, enquanto eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, fazendo a janta, enfim, a neném chorava e ele dormindo no sofá. Eu achava, ela não entende, eu trabalho o dia inteiro. De segundo, não tenho folga. E ainda ela vem me encher as paciências para cuidar da neném, sendo que ela chega em casa, ela tem tempo para cuidar da neném, eu chego uma tarde. Para que eu vou cuidar? Quando ele ia me procurar à noite, vinha na minha cabeça tudo que ele fazia, né? Tudo que ele fazia me vinha na cabeça. Então, eu não conseguia. Quando eu cedia, então eu cedia por obrigação. Você percebia a insatisfação dela? Claro. Tanto quando a gente acabava, eu falei, poxa, e aí, Marcela? Tanto que quando terminava, eu falava, boa noite, tá, amor? Ela virava as costas. Eu falei, poxa, ela não fazendo um carinho, sabe? Fazia o que tinha que fazer e Frio, acabou. Né? Frio. Bem uma geladeira mesmo. O casal ficou separado durante 3 meses e a situação fez com que o Edson repensasse a relação. Foi onde eu comecei a mudar minhas atitudes com relação a ela. Isso daí, depois de 7 anos de casado. Vê se pode. Homem só pensa naquilo. Mulheres que reclamam que o marido quer demais, enquanto outras que eles não querem tanto quanto elas. Vamos falar sobre os grandes desencontros na vida dos casais quando o assunto é sexo. O sexo é 100% da base, né? Se for bom, com certeza o resto fica melhor ainda.
Você que é solteiro ou solteira quer conselhos práticos? Então fique atento. Na aula de hoje, 5 dicas que podem mudar a sua situação. Quem sabe eu encontre o homem ideal? E finalmente a estreia mais esperada da Escola do Amor. É a dica do Rô. A mesma dica serve também para você, mulher, fazer com o seu marido. Confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Está no ar mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, vamos ler o e-mail da Rose. Vocês podem dar a sua opinião na nossa página do Facebook ou pelo Twitter. Olá, meu nome é Rose e preciso de um conselho. Namoro um rapaz de 31 anos e eu sou mais velha que ele, 18 anos. Ele tem vergonha de me apresentar às pessoas e sair comigo. O que devo fazer em relação a isso? Aguardo a resposta. Beijos, amo o programa de vocês. O que você acha que a Rose deve fazer? Deixe a sua opinião no nosso Twitter, @TheLoveSchoolTV, ou pelo facebook.com/Escola do Amor. Dê o seu conselho para a Rose, o que você acha que ela deve fazer nessa situação. Agora, alunos casados, vamos ao assunto. Será verdade que os homens só pensam naquilo? Pois é claro que nós estamos falando de sexo, que é o termômetro do relacionamento. Ou seja, no casamento, se você quiser saber quão bem o casal está indo ou quão mal, é só ver, ou eles têm que olhar para ver como está a temperatura no quarto, se está quente ou se está fria. Está muito ligado com a intimidade do casal, né? Que a intimidade não é só o sexo, mas está bem ligada a isso. E não deixa de ser uma necessidade do casamento. É uma necessidade logo abaixo de comer, beber, dormir, né? Não é tão quanto isso, mas até porque... Ninguém vai morrer por isso, Ninguém vai morrer. Você não vai chegar num necrotério uma vez, no mortuário, e achar lá, causa da morte, falta de sexo. Você não vai ver isso, né? Se não tem sexo, a pessoa provavelmente não vai morrer, mas é bem perto da necessidade de comer, beber e dormir, né? Especialmente para o homem, né? Tipicamente, o homem, ele quer mais da relação. Ele quer mais sexo, ele quer mais intimidade física na relação da mulher. Ele tem uma predisposição física e mental maior do que a mulher. A questão de hormônios, ele é mais visual, então ele é mais rapidamente estimulado. A mulher, normalmente, ela é estimulada mais pelo ouvido, pela mente. Então, o homem tem uma predisposição maior de querer mais sexo dentro do relacionamento. Mas muitas mulheres, elas também querem. Então, não é só o homem que quer mais. Tem muitas mulheres casadas que querem mais que os homens. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a mulher quer mais e o homem não quer tanto assim. Mas uma coisa é certa, né? Um desnível ou um desencontro de expectativas é quase garantido entre a maioria dos casais. Especialmente porque sexo significa coisas diferentes para os dois. Para ele é uma coisa, para ela, sexo é outra coisa. Como lidar com isso? É o que nós vamos abordar na aula de hoje. Nós estamos aqui com um casal, o Edson e a Marcela, que passaram por isso e aprenderam como contornar essa situação e manter a saúde do seu casamento. Tudo bem? Agora sim. Agora sim. Bem-vindos. Quanto tempo de casado? 9 anos. 9 anos. Então, quem que queria mais? Como é que era aí o desnível? Como foi falado, o homem, né? Surpresa! Não, realmente. Primeiro ano de casamento, a gente está acostumando ainda a acordar do lado da pessoa, né? Então, tá acostumando a lavar a própria roupa. Não que não faça isso em casa, mas o peso da responsabilidade passa a ser seu, né? Então, fazer comida na hora certa e tudo mais. Só que nesse primeiro ano de casamento, foi, assim, muito conturbado. Foi muito complicado, porque além da gente estar se acostumando um com o outro, na vida de casado, a gente teve neném. E é totalmente despreparado, não tinha informações nem nada. Então, foi bem complicado. Então, e nesse início também, o que aconteceu?
a cirurgia doía e dava de mamar, acordava de 2 em 2 horas. Foi bem complicado. E eu precisava muito da ajuda dele. Aí começou. Por isso que muitos homens pensam que as mulheres não querem nada na cama, mas é que elas já estão sobrecarregadas. Pois é, de repente ela se vê de solteira, de menina solteira, não sei se vocês estavam estudando na época, mas de menino, de rapaz solteiro, vocês foram em questão de meses para marido e mulher e pais. Pai e mãe. Exatamente. Foi um choque muito grande. Então teve a quarentena, tudo mais. Ele começou a ficar super enciumado por causa da neném, né? Então, o tempo que eu tava ali bajulando ele, né, conversando com ele, dando atenção para ele, eu tava dando atenção para neném, porque mamava de 2 em 2 horas. Então, o tempo que sobrava, eu corria para lavar louça, para arrumar as coisas, embora eu tivesse com a cirurgia. Né? Quais as suas memórias dessa época, Edson? De você estar ali vendo ela, não sei como você a via, se você compreendia que ela estava passando por todo esse cansaço ou você estava mais pensando em você, como é que era? Então, devido à minha idade, muito novo, muita imaturidade, que foi o primeiro problema, porque eu só queria ver o meu lado. Eu me interessava os meus prazeres, o dela não me importava. Eu imagino que isso devia ser como um bule no fogão, fervendo na ponto de derramar tudo, porque a coisa, como a gente falou, é o termômetro. Se a coisa está ruim na intimidade do casal, começa a derramar pelos outros campos do relacionamento, né? Foi assim que aconteceu? Foi exatamente isso, porque eu comecei a ter uma remuneração bem melhor e começaram os gastos. Aí aquela história da imaturidade. Eu ganhava mais e gastava bem mais. Eu preocupava com meus benefícios. E os problemas começaram a mudar um pouquinho a característica. Porque, por exemplo, a gente estava com o carro que estava pago, bonitinho, então a gente começou a se programar. Eu falei, não, eu não aceito morar de aluguel. A gente tem que comprar nossa casa, nosso apartamento, alguma coisa, mas de aluguel eu não quero. Então a gente começou a se programar para comprar, né? Então, quando a gente conseguiu, depois de 1 ano que a gente conseguiu, então, aí ele queria mudar de carro. Eu falei, Edson, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho, porque no final do ano tem nossos direitos e tudo mais. Junto, a gente dá à vista, a gente compra à vista nosso carro. E aí não tem problema. Não, ele não ouviu, não quis, fez e comprou. As decisões econômicas começaram a criar problemas também. Começaram a criar. Então, porque assim, se vocês não se entendiam no mais íntimo do casal, então é normal não se entender nas outras partes. E o dinheiro é apenas um sintoma disso daí, né? Ou seja, subconscientemente, talvez ele não pensava assim, com certeza não era intencional, mas subconscientemente está aquele pensamento. Bom, eu não a tenho, né? Ela tem que me realizar em alguma coisa. Ela não tem tempo para mim, a gente não é né, em tudo. Então, por que eu tenho que dar satisfação para ela? Por que eu tenho que fazer o que ela quer? Deixa eu fazer um pouquinho o que eu quero. Né? Então, isso começa a se alastrar para as outras partes. E dava briga isso daí? Vocês chegavam a discutir assim muitas, feio? Muitas. Porque toda vez... A gente não conversava. Toda vez que a gente conversava, era discussão. É discussão de um virar a cara pro outro, um ir pra cozinha, o outro ir pro quarto, ou sair pra esfriar a cabeça. Você não tentava conquistá-la pra noite, não? Não. Eu não fazia isso, Cris. Eu não fazia. Eu só queria me satisfazer. Pra mim, eu casei, eu falei, vou ter ela para o resto da vida, então... Sexo na torneira, só abrir, né? Literalmente. Essa sensação que eu tinha, verdade. Porque assim, ele chegava às 5 horas do serviço. E eu chegava às 8 horas da noite. E aí às vezes eu chegava e ele estava dormindo. Tá cansado para me ajudar em casa, mas de noite vem. Então isso me gerava uma indignação muito grande. Então, mas é verdade, porque assim, né? Tudo bem. Então, só que assim, eu só cedia quando eu via que demorava. Quando eu via que demorava, que ele já estava assim, né, no limite, eu falei, não, então cedi. E ainda assim, era na obrigação. E a falta do sexo no relacionamento também causa um certo temperamento difícil, né? Porque muitos irritação, ficam irritados. Qualquer coisinha é uma irritação, qualquer coisinha é motivo de briga. Quer dizer... Você vê como que tem um monte de braço e parece um polvo, né? Vamos ver o que os homens pensam a respeito da importância do sexo no relacionamento. A gente já volta para continuar na conversa aqui do Edson e da Marcela. E também uma especialista vai dizer o que ela pensa a respeito, qual o conselho para os casais que estão vivendo situações assim. O sexo é 100% da base, né? Se for bom, com certeza o resto fica melhor ainda.
O sexo ele é muito importante dentro do relacionamento, sem dúvida. Mas nem todo mundo pensa assim, como o Fabiano. 50-50, eu acho que a parceria e o sexo tem que ter os dois, senão não rola. Flexibilidade, cada um tem que ceder um pouco, né? Mas também o sexo é importante, né? É importante, faz parte de cada pessoa, mas não é uma coisa mais importante no relacionamento, não. A verdade é que homens e mulheres agem diferentes quando o assunto é sexo. As mulheres na cama dizem que são mais tranquilas e os homens só pensam naquilo. É verdade, doutora? Não pensam só naquilo, mas eles dão preferência àquilo, né? Na verdade, eles dão um peso maior até por conta da educação mesmo que tiveram. A mulher tem condições de gostar do sexo tanto quanto o homem. É que nós colocamos outros fatores na frente disso tudo, que eu chamo isso de combustível para que a mulher possa, então, mostrar que está gostando do sexo ou que quer o sexo. E a frequência? O normal é fazer sexo todo dia? O que é o normal para mim pode não ser normal para você. Cada um tem um ritmo sexual e esse ritmo sexual vai mudar muito conforme o momento que o casal está vivendo. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Carla, você não tem um remedinho para tomar para poder resolver tudo isso? Tem um remédio quando se trata de problemas ligados à parte hormonal. Né, de pessoas que não têm vontade para o sexo, que estão com um problema do ponto de vista hormonal. Mas na maioria dos casos está muito relacionado à parte comportamental, a forma como as pessoas realmente encaram o sexo, as crenças em relação ao sexo. Como é que foi na prática para vocês? Como é que vocês conseguiram mudar isso? Dentro de casa, ele dormia no sofá, quando ele ia para a cama, eu que saía, eu ia para o sofá. E as crianças vindo, nessa época a gente já estava com 2 filhos. As crianças vendo isso, perguntando por que a gente estava brigando, Só que eu já tinha cansado. Foi onde eu abri mão. Ou seja, houve uma separação. A gente se separou dentro de casa. Dentro de casa a gente estava separado, que nem ela mesma falou, ou eu dormia na cama e ela dormia no sofá, ou eu dormia no sofá e ela dormia na cama. Ficamos assim uns 2 meses. E 1 mês eu saí de casa mesmo, definitivamente eu saí de casa. Peguei meus filhos, fui morar na casa do meu pai, da minha mãe, e ela ficou sozinha no apartamento que a gente pegou. Isso porque não havia mais diálogo, acordo, não. Vocês não conseguiam chegar a um denominador comum. Ou quando eu tentei começar a mudar, ela sempre colocava uma barreira, ou senão ela colocava algum argumento para a gente poder discutir. Aí a discussão começava de novo, eu pegava... Não tinha fim. Não tinha. E foi nesse momento de separação que ele buscou, né? Aí eu acho que é melhor você falar aqui. Porque assim, toda pessoa tem um amigo, né? E eu, graças a Deus, eu tive um amigo. O nome dele até é o Félix, né? Ele me ajudou pra caramba, porque eu descobri que ela já tava de encontro marcado, que ela ia sair. Aí a gente chegou no fim de tudo, que foi a agressão física. Que a gente brigou, ela me machucou, me deixou sangrando, aí eu saí de casa batendo porta e a primeira pessoa que eu encontrei foi ele. Aí ele falou, calma, vai dar tudo certo. Ele me acompanhou até na casa dos meus pais e foi conversando comigo, ele e a esposa dele, a Fernanda. Aí eles falaram pra mim, o que tá acontecendo? Aí eu fui explicando tudo o que aconteceu. Ele falou assim, como que você era quando você namorava? Como você era com ela quando você namorava? Aí eu falava, era carinhoso, dava atenção, ligava toda hora pra ela. E você, quantas vezes você faz isso agora? Eu falei, não faço mais. Aí ele falou, tá aí o problema. Seu casamento chegou onde chegou por causa disso. Você abandonou a sua maneira de conquistá-la. Isso, exatamente. Foi aí que eu comecei a trabalhar nisso em mim. Foi fácil? Não foi. Foi muito difícil. Porque aí no outro dia eu fui em casa, né, na nossa casa, fui tentar conversar com ela. Os dois choraram, um vomitou pro outro, falando português bem claro, tudo que estava dentro de cada um. Aí eu falei, não, eu vou mudar, você acreditando ou não, eu vou mudar. Aí eu só falei isso, depois eu só mostrei. E eu resisti um pouco também. Eu falei, ele só é fogo de palha, ele não vai mudar. Então aí... eu via ele lá, por exemplo, quando ele chegava, ao invés dele se jogar no sofá e deitar, ele chegou, lavou a louça. Aí eu peguei e falei assim, não, tá só querendo fazer, tá só tentando me convencer. Muito bom pra ser verdade. Eu falei, não, eu vou ver se ele vai mudar mesmo. E aí dei gelo,
E ignorei, assim. O seu coração estava endurecido, como pedra, né? Mas você também reconhece os erros que você cometeu para causar essa situação? Sim, tanto é que a gente conversou muito sobre isso. Então, nesse dia, a gente conversou, ele falou tudo. Ele falou, Marcela, acontece que você é assim, assim, assado. Porque ele é mais sensível que eu, né? Eu não posso reclamar nesse sentido, por exemplo, porque ele sempre foi um muito bom filho, sempre tratou muito bem os pais dele, pedir bênção e tudo. Ele sempre foi muito família, nunca foi de beber e me deixar sozinho em casa, né? Realmente, os únicos problemas que levaram a gente foi essa questão de maturidade que foi virando essa bola de neve. Eu falei, eu não quero que meus filhos cresçam num lar como um dia eu cresci, num lar destruído. Então eu falei, não, vale a pena. Né? Vale a pena passar por cima de tudo isso, de sentimento ruim, de toda essa situação e reconstruir nossa família. E quais as mudanças que vocês começaram a implementar que então restaurou o relacionamento? O principal que eu vejo foi nele mesmo. A primeira coisa foi o quê? Diálogo. Coisa que a gente não tinha. A partir daquele dia, a gente começou a ter todo santo dia. É diário, é como hábito. É como se você levantar, escovar os dentes, a gente tem a nossa conversa. Como é que foi seu dia, como é que foi... Ela pergunta como é que foi meu dia. Ó, aconteceu isso, a gente tem que resolver isso. Então, a gente resolve, não leva nada para o dia seguinte. A gente não deixa. Foi uma das primeiras mudanças. Isso é verdade. A outra foi de várias coisas que ela questionava em mim, que questão de vestimenta, eu era um relaxado de mão cheia, que eu não tava nem aí, saia despenteado, calça larga, mostrando cueca, sabe? Era bem molecão mesmo, skatista, aquele jeitão assim. Então, mudei minhas vestimentas, troquei todo o meu guarda-roupa, mudei. Ela reclamava que eu era muito magrinho, muito fininho, eu comecei a malhar, comecei a ir pra academia. Aí eu comecei a conquistar ela de novo, que é o quê? Como eu trabalho na rua, então, de manhã, antes de eu levantar, é outro hábito. Eu dou um beijo nela, nos meus filhos e vou trabalhar. Dou um beijo nela e falo que eu amo ela. Aí, durante o dia, eu ligo. Ó, amor, tô com saudade, eu te amo. Você quer o quê hoje? Que eu levo pra você o quê? Ela fala, não quero nada, mas sempre apareço com alguma coisa. Eu tenho o costume de falar, Renato, Cris, que assim, você pode chegar com um cachorro quente, com um assim em volta, escrito eu te amo, que a mulher, eu creio que aquilo vai valer o dia pra mulher. Entendeu? Então... Pequenas coisas, né? São pequenas coisas, não precisa de milhões e milhões de reais. E vem cá, e funcionou legal à noite? Se funcionou! Esse é que importa. O saldo. Como é que foi o saldo? Foi a lua de mel que a gente não teve. Posso dizer, hoje... 9 anos de casado, a gente demorou 7 para aprender isso, entendeu? Então, hoje, nesses 2 anos, discussões a gente tem, mas são problemas do cotidiano que a gente resolve no dia, que nem eu falei. Normal, mas hoje a gente tem uma lua de mel. Aí não tem mais dor de cabeça, não precisa. Não precisa mais das fingindo que tá dormindo. Não nada. Às vezes eu chego, ela tá perfumada, ela tá cheirosa. Aí, como eu chego o dia inteiro debaixo do sol, faço o quê? Vou tomar um banho de ficar cheiroso pra ela. É que antes já não era assim, né? Então a gente chegava cansado, ia me procurar suave, cheiro. Enfim, na caatinga. Mas você mudou também em que partes? Ele mudou radicalmente, pelo que a gente ouviu aí. Mas e você? Quais as mudanças que você teve que fazer? Então, o que acontece? Eu sou um pouco diferente dele, bem diferente dele. No seguinte sentido, ele é mais romântico, então eu já sou mais, né? Pra mim não precisa falar que te amo toda hora, não tem essa necessidade. Eu já falei pra ele, às vezes ele fala te amo, tá bom, eu também te amo. Então, assim, eu sou mais, né? Não precisa. Eu acho que agora, assim, o que realmente eu tive que mudar foi, assim, ficar mais calada, né? Por exemplo, a minha mãe, ela sempre foi a chefe de casa, então tinha esse espelho. Né? Então, eu sempre fui muito mandona, né? E às vezes ele falava que, na época, na nossa turma de amigos ali, quando ele me conhecia, eu era general ali. Então, eu tive que mudar isso também. Eu tive que, por exemplo, não que eu não cedesse, mas eu aprendi a ceder mais para ele, deixar ele ter mais autoridade, sabe? Que eu acho que, no fundo, faltava isso no começo. Para ele também se sentir mais homem. Se sentir mais homem. Que vai refletir lá à noite também, né? Tudo está ligado. Verdade. Né? E aí, é igual ele fala, né? Que a nossa noite começa de manhãzinha, né, Dinho? Com certeza. Porque antigamente eu tinha um tenente dentro de casa. Eu saía do trabalho, eu tenho que ir pro quartel, né? Vou me encontrar com o tenente. Era desse jeito. Hoje, graças a Deus, nossa, mudou radicalmente. Eu nunca
Eu não sabia a essência do casamento. Certo. Hoje eu sei a essência do casamento, onde tudo começa. Tá certo. Maravilhosas experiências do casal aqui, do Edson e da Marcela. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, de falar tão abertamente assim do relacionamento. E com certeza aí serve de exemplo para muitos casais. Né? E para finalizarmos, vamos ver alguns tópicos que podem ajudar o casal a chegar a um equilíbrio. Então, como em muitas outras questões conjugais, o casal tem que se ajustar em relação ao sexo, né? Não siga nenhuma modinha por aí, né? Essas maneiras, esses estereótipos de que isso ou aquilo. A pessoa tem que saber com quem ela se casou, se adaptar com a pessoa que está ao lado. A gente fala aqui, o tema hoje, o homem só pensa naquilo. Na verdade, às vezes é o contrário. Às vezes a mulher quer e o homem não está afim. Então, cada um tem que saber se ajustar ao nível de desejo um do outro. E uma coisa muito importante que a mulher deve saber é que quando ela rejeita o marido dela, ela está diminuindo a masculinidade dele. Quando um homem rejeita a mulher, ela consegue ouvir uma coisa. O homem já ouve outra coisa, né? No caso do homem, ele ouve assim: eu não sou bom para ela, eu não dou prazer à minha mulher. Né? E quando o homem rejeita a esposa, é tipo, ela não é bonita, deve ter outras mais bonitas que ela. Quer dizer, são mensagens que você está dando só porque você está cansado às vezes. Né? Então, será que vale a pena você rejeitar ou falar que está com dor de cabeça? Então, é por isso que os dois têm que conversar, porque às vezes as expectativas não estão sendo esclarecidas, um não sabe o que o outro está esperando, né? E simplesmente, como o Edson e a Marcela falaram, eles começaram a conversar depois de 7 anos de relacionamento. Quer dizer, se vocês não conversam, vai ter problemas não só na cama, mas da cama para todos os outros lugares. Então, a conversa, o expor as expectativas e dar a dica, porque às vezes o seu parceiro quer mais que você, ou ela quer mais que você, mas você não está dando a dica daquilo que faz você entrar no clima. Então, encontre um equilíbrio também. É muito importante vocês, se ela quer menos e ele quer mais, então ambos têm que se ajustar. Então, se ela só quer, vamos dizer, uma vez na semana e ele quer 7 vezes, então, que tal 4 vezes, né? Que tal vocês encontrarem no meio? Agora, um conselho para você, homem. O sexo para a mulher começa do pescoço para cima, tá bom? Você tem que estimular a mente, a imaginação, você tem que falar, conversar, ouvir a sua mulher. E só depois que é do pescoço para baixo. Então, começa do pescoço para cima no estímulo do sexo para a mulher. Daqui a pouco você não pode perder a estreia mais esperada do ano, a dica do Rô. Apesar dele ser tão forte e valente, às vezes ele também precisa de alguém que o resgate. Eles ainda nem se casaram, mas os problemas já começaram. E o mais surpreendente, o Alan já fala em separação. Hora do laboratório de hoje. Alan, de 22 anos, e Bruna, de 20, são noivos e estão juntos há 3 anos. Ele reclama da falta de atenção dela no relacionamento. Diz que ela é muito desligada e não sabe demonstrar carinho. Enquanto Bruna diz que ele reclama muito e que é um grosseiro com ela. Por que toda vez que a gente discute, você insiste em dizer que quer se separar de mim? Às vezes eu falo isso porque eu quero tirar uma reação de você. Eu tô falando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E você nem pergunta por que eu não gosto, nem pergunta o que você faz, o que você deixa de fazer. A minha paciência vai acabando, até eu falar, não tem jeito, tudo que eu falo não resolve, vamos separar. Mas essa reação que você tira de mim com essas palavras são negativas, não resolve nunca nada. Você exagera nas coisas que você fala. Você dá importância às vezes para as coisas muito pequenas, isso me incomoda. Tudo que eu vou falar para você, você não gosta? Você nunca fala nada, esse é o problema. Para mim, se você falasse, seria bom. O problema é que você não fala. Não, eu converso com você. O problema é que você fala muito mais que eu. E às vezes eu não tenho resposta para te dar. Por que você nunca pede desculpa quando você comete um erro comigo? Porque você reclama demais e eu acabo achando que tudo que eu faço é errado. E quando eu vou fazer alguma coisa, eu não percebo que eu tô fazendo alguma coisa que você não gosta. Um dia você me trata super bem, até ele é grude demais. E no outro dia não liga, não quer nem saber, não faz nada. Todo dia te trato bem, Alan.
Então eu tô tirando isso da onde? Da minha cabeça ou é coisa minha ou coisa sua? É que não é todo dia que eu consigo atingir sua expectativa. Você nunca chega espontaneamente e fala, ó, eu gosto de você, ó. Ou fala alguma outra palavra de carinho. Você não fala. Pra mim é normal isso. Mas eu falo pra você, e você sempre fala, você nunca fala isso, você nunca fala aquilo. Dá a impressão de que eu sou um monstro. Dá a impressão, às vezes eu fico pensando assim, por que você fica comigo? Eu não me sinto segura quando você diz que eu sou o homem da relação, quando você insiste em ficar falando pra mim que por que ficar junto comigo se eu nunca mudo, sendo que eu procuro fazer as coisas pra agradar você. Eu não acredito que eu sou grossa, que eu seja estúpida, que eu não me preocupe com você. Eu falo que você é o homem da relação porque você tem comportamentos de homem. Você, tipo, não liga muito. Você sabe que o meu jeito é esse e mesmo assim dá a impressão de que você não quer se adaptar ao meu jeito e eu ao seu. Você quer que eu seja desse jeito e se eu não estiver nesse padrão, tá errado, eu já sou homem, eu já não gosto de você, eu já não me preocupo com você. Se eu reclamo, falo, você fala que eu que tô... Alan, se você fala que ela é o homem da relação, o que isso faz de você? É verdade. A mulher da relação... E quais as consequências disso? Ou seja, os papéis aí estão trocados, né? Você está agindo extremamente de forma sentimental, emotiva e, talvez sem querer, colocando todo o poder nas mãos dela. Ou seja, você fica como aquele cachorrinho, né? Implorando pela atenção e quando a atenção dela está em outra coisa, você fica amuado no cantinho, chateado. Então, isso já faz esse relacionamento começar com um pé errado, porque você está agindo de emoção, você está colocando o poder na mão dela e não está ocupando o seu lugar de causar equilíbrio nessa relação. A relação está assim, totalmente desequilibrada. E essa questão do seu lugar, né? Porque eles são noivos, vocês estão noivos. Ela não é sua esposa, ele não é seu marido. Eu não sei se eles estão tendo muita intimidade, sabe? Tá dando muita intimidade ao outro, mas você diz, nessa fase... Estão tendo sexo, estão dormindo juntos. Exatamente, porque isso é muito comum hoje em dia. As pessoas começam a ter uma relação como se estivessem casados. E aí não tem aquele período de conquista mais. Eles começam a se tratar como marido e mulher. E aí o que acontece? As expectativas aumentam, né? O momento que você vê o outro nu, você vai para a cama, você tem acesso àquela pessoa como ela é. E aí depois não tem um casamento, não tem um compromisso total fora da cama, aí realmente começa a haver falta de expectativa não cumprida. E não tem espaço para conquista, né? Ninguém ali está trabalhando para conquistar o outro, não precisa mais. Porque já está conquistado e começam a haver defeitos onde não tem. Por exemplo, o caso dela ser diferente dele, dela não falar as coisas do jeito que ele fala, né? De ficar falando eu te amo, te quero. Ela não é assim. Então, você tem que aceitar que ela não é assim e não fica criticando. Mas isso, Renata, é porque eles estão tendo muita intimidade e já estão começando a ver os defeitos um do outro. E isso só acontece quando a gente casa, mora junto, já tem intimidade. O Renato pode falar para mim o que ele não gosta de mim, eu posso falar para ele o que ele não gosta o que eu não gosto dele. Agora, antes de casar, não. Estão colocando o carro na frente dos bois, em outras palavras. Então, Alan, você tenta também tirar uma reação dela através de usar palavras fortes, como é melhor então se separar, é melhor isso, é melhor aquilo. Você falou que não é isso que você quer dizer, mas você fala para ela poder reagir e falar alguma coisa, porque ela é muito calada, não se expressa muito bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desistir. Essa estratégia não funciona, você tem que mudar essa estratégia. Você ficar falando essas coisas duras não vai ajudar o relacionamento. Ela está se mostrando muito mais racional do que você. Então, você tem que baixar para o nível racional. Se ela não fala, então você tem que procurar saber o porquê. Ela é a natureza dela, ela está chateada no momento, não é um bom momento para conversar. Você quer falar o quê? Você está inventando ou imaginando coisas na sua cabeça que não estão ali. Ela está estressada e precisa do tempinho dela, do espaço dela. Você tem que pensar sobre tudo isso. E não ficar jogando palavras que espetam,
que machucam, que ferem, só para tirar uma reação. Como ela falou, não vai ser uma boa reação. E a Bruna, ela pode ajudar também, né? Porque se ele é mais emotivo, Bruna, que você, então, obviamente, ele vai ser mais ciumento, ele vai fazer questão de pequenos detalhes. Então, o que você pode fazer? Mostrar mais o que você sente por ele. Você pode também ser mais aberta, falar o que aconteceu no seu dia. Eu sei que para você talvez é irrelevante, mas para ele é importante. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para os dois é que se vocês dois não mudarem, depois do casamento vai ser muito mais difícil. Vamos continuar assistindo e a gente dá o recado final depois. Não, eu não digo que você tá errado. Em toda a conversa aqui você falou que é eu que tô errado, que é eu que não... Você tá errado em ficar reclamando. E quando você tá reclamando e eu não respondo de uma forma que você quer, você já começa a falar alto, a chamar palavrão. Isso daí realmente pra mim é grosseria e eu não respondo quando você fala assim comigo. Para eu começar a mudar com você, você precisa ser mais calmo nas suas palavras. Tem que ter mais paciência na hora de conversar comigo. Quando você não tirar de mim uma reação que você quer, não é gritando, falando mais alto, falando palavrão que você vai conseguir isso. Parar de ficar falando que eu sou o homem da relação, isso vai me dar mais vontade de mudar com você. Se você quer uma reação de mim, eu acredito que é isso que você tem que fazer. O que me inspira em você é que você gosta de mim, mesmo eu tendo os meus defeitos. Eu também acho que você é fiel, é trabalhadeira, não é uma moça como as de hoje em dia. Você é uma joia rara mesmo, é um rubi. Você viu como ela gostou de ouvir isso, né? Você tem que tentar mais isso, Alan. Falar mais do lado positivo dela. Agora, uma coisa que a Bruna falou que não está correto é que ela disse, para eu mudar, você precisa ser assim, 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 assim. Quer dizer, ela está condicionando a mudança dela ao Alan. Ora, Bruna, você tem que mudar para o seu bem, para a sua própria causa. Mesmo com Alan ou sem Alan, se você for entrar num relacionamento que não é este, mas outro no futuro, você vai precisar melhorar como mulher, como futura esposa. E parte dessa mudança inclui você ser mais aberta, mais comunicativa, porque realmente, quem está num relacionamento quer saber o que a outra pessoa está passando, está pensando, como é o dia dela, como é a vida dela. Afinal, nós entramos no relacionamento para participar, para compartilhar. E se você fica muito fechado, egoísta, então realmente não há aquela avenida de duas vias, né? Então você precisa oferecer mais. Não é tão natural para você isso, como é para ele, como é para muitas mulheres, a maioria das mulheres. Mas você tem que fazer um esforço. E aquela desculpa também de dizer, mas é o meu jeito, eu sou assim. Se o seu jeito não é bom para o seu relacionamento, então você tem que dar um jeito no seu jeito. Porque senão não vai ter jeito para esse relacionamento. E um recado para o Alan é que mulher nenhuma gosta de ser endeusada, tá bom? Então não fique implorando atenção, não fique pedindo que a Luísa fique te dando mais carinho, mais isso, porque você perde o respeito, você perde a sua posição, você está se humilhando, você está se fazendo desse tamaninho aqui diante dela. Você quer ouvir que ela te ama? Então fale, eu te amo, tá? Se ela não falou de volta, você falou e ela entendeu. E se ela quiser melhorar na relação, ela vai começar a falar mais. Então, os dois têm que trabalhar assim, mas não fique implorando de joelho, não, porque isso, né, a mulher despreza. Ninguém deve fazer isso, nem o homem deve fazer isso, nem a mulher deve fazer isso. O amor precisa de conquista e isso é algo diário. Tá bom, Alan? Fica aí as dicas para vocês, os dois. Agora, usar a ferramenta certa sempre garante a solução do problema. Vamos à ferramenta de hoje. E a ferramenta de hoje é para ajudar na convivência. Dê espaço ao seu parceiro. Dê espaço ao seu parceiro. Legal o astronauta aqui. Mas não é mandar o seu parceiro lá para o espaço, não, tá bom? Não confundir com mandar o parceiro para o espaço. Às vezes dá vontade, mas não é isso que a gente quer dizer. A ferramenta é dê espaço ao seu parceiro, que significa todos nós precisamos de espaço na vida. É ou não é verdade? Na mesa, já tentou comer quando apertado, né? Você não consegue nem mexer os braços na mesa, né? No jantar, no almoço. Na cama, precisamos de espaço.
espaço na estrada, quando estamos dirigindo, em todo lugar, espaço é importante. Se nós nos sentimos sufocados, qual é a nossa reação? A gente quer sair, quer fugir, né? E você sufoca uma pessoa pedindo muita atenção, né? Quando você está aqui querendo cobrar aquelas... tudo que você cobra, você está querendo saber toda hora o que a pessoa está fazendo, você fica sufocando aquela pessoa. O que você está pensando? Por que você está tão calado? Por que você isso? Por que aquilo? Então você fica em cima. Já fez aquilo? Já não fez aquilo? Fica em cima da pessoa, não dá espaço, não dá ar pra Isso é muito comum em relacionamentos, infelizmente, né, Renato? Todo mundo precisa ser respeitado nesse ponto aí. Então, por exemplo, de repente, o seu parceiro, a sua esposa, o marido está estressado. E quando a gente está estressado, cada um lida com o estresse de maneira diferente. Normalmente os homens gostam de ficar quietinho no cantinho deles, processando os seus botões, né, a sua situação, e não fala muito. Às vezes a mulher é assim também, há mulheres assim também. Então, você tem que dar o espaço para aquela pessoa, especialmente quando ele ou ela está respondendo de maneira áspera, está assim irritado. É momento, é a sua dica de você dar tempo. Sabe, sai fora, vai fazer outra coisa, não leva para o lado pessoal, simplesmente pense, ele precisa de espaço, tá bom? Então agora, cuidado, o outro lado dessa moeda é que espaço demais também é ruim. Como assim espaço demais? Tem parceiro que fala assim, me dá um tempo. Eu acho que a gente precisa de um tempo, precisa de espaço. Eu preciso viajar sozinho, eu preciso sair e dar uma volta. E aí não dá comunicação do que está acontecendo na vida com a outra pessoa. Aí já é ruim. Ou então sai, não fala para onde foi, chega tarde. Esse espaço é ruim, faz mal para o relacionamento, né? Relacionamento aberto, né? Isso aí já é espaço demais. Isso aí não é relacionamento. Então, não confunda isso com a ferramenta que estamos dando para você hoje, tá bom? Agora, a iniciativa foi dos dois, mas que nós ajudamos bem nessa decisão, sim, ajudamos. Nós estamos falando do casamento do Felipe e da Fernanda. Quando eles passaram pelo laboratório, a coisa não estava nada boa. Eles ouviram nossos conselhos, leram o livro Casamento Blindado e voltaram alguns meses depois. Daí, para dar o grande passo e oficializar, a relação foi só uma questão de dias. Vamos acompanhar. Me irrita em você a sua falta de atitude, o jeito que você age, aliás, que você não age, não faz as coisas para melhor a gente estar. Vocês se lembram do Felipe e da Fernanda? Porque não adianta eu querer buscar as coisas e você ficar para trás. Entendi. Porque assim, por mais que você tenha 22 anos, mas acho que tá aqui, ó. Eles participaram do laboratório, receberam os conselhos da Cristiane e do Renato e resolveram mudar. Depois de um tempo, eles voltaram ao programa para contar uma história completamente diferente. Mas e aí, você viu mudanças nela? Vi, bastante. Também eu tomei várias atitudes, né? Que eu não tinha assim, eu tomei pra ver a mudança, né? Chega em casa, você já tá dando um beijinho nele? Agora já eu que dou o beijo. Ele dá porque ele é mais carinhoso, é dele. O resultado de tudo isso é o que vocês vão ver agora. Fernanda recebe essa aliança como prova do meu amor. Recebe essa aliança como prova do meu amor e minha fidelidade. Em nome da lei, os declaro casados. Casadíssimos agora. Casadíssimos. O que significa o dia de hoje para vocês? Tudo de bom, né? Hoje é como se fosse o melhor dia da minha vida. O programa Love School nos ajudou muito. Nós, no início, brigávamos muito, mas no decorrer do tempo, fomos melhorando e a gente chegou à conclusão de que se a gente gosta, tem que ficar junto. Se não gostasse, se separava. Então, a gente decidiu nos unir. Eu li o livro, então acho que tudo ajudou. Olha, nós temos que confessar uma coisa. O caso da Fernanda e do Felipe foi um dos casos do laboratório que nós não levávamos muita fé. Porque era difícil. Mas isso mostra, é uma prova de que quando o casal pratica os conselhos, então eles conseguem resolver, por mais difícil que seja o problema, né? E uma coisa que eles falaram também é que eles investiram não só no laboratório, assistiram à Escola do Amor, fizeram curso e leram o livro Casamento Blindado. E nós queremos incentivar você a participar dessa alegria que nós temos, né? De ver um casal, através dessas informações, restaurar o relacionamento e salvar a relação. Então, nós queremos incentivar você a dar amor de presente. Nós temos uma promoção sendo feita pelo Arca Center, onde você pode adquirir uma caixa blindada. Ou seja, uma caixa com 3 ou 5 ou 10 livros
Casamento Blindado. Para você sair presenteando um amigo, amiga, alguém que vai se casar em breve, alguém que já está casado, está passando por um problema na relação, você pode presentear com o livro Casamento Blindado. Um grande desconto para você comprar com quantidade, tá bom? Então vá agora ao arcacenter.com.br e você pode adquirir a sua caixa blindada. Agora, vamos ler os comentários, né? Vamos lá. Porque a Rose enviou um e-mail pra gente pedindo orientação de como lidar com um namorado que é bem mais novo que ela, 18 anos, né? 18 anos mais novo, ele tem 31, e ela 49. ele tem vergonha de sair com ela. Então, vamos ver aqui alguns comentários que vocês já deixaram lá na página do Facebook. Então, a Vanessa Porto diz assim: cai fora, é furada. Pela atitude dele, você já sabe, no fundo você já sabe que esse relacionamento não tem futuro. Ore e peça a Deus para tirá-lo do seu coração, já que ele te fará sofrer se continuar. Débora Lee diz: vergonha? Por que você continua saindo com esse moleque? Ele não é para você. Esqueça que ele existe e encontre um homem de verdade. Aqui o que o Edson Mota falou. Ele está com você com certeza porque provavelmente a vida sexual entre vocês dois é boa para ele. Te garanto que te amar, ele não te ama. E outra coisa, se ele tem vergonha de você, é sinal que o correto seria você sair fora. Insistir nesse relacionamento é sofrimento certo para você. Conselho de homem: aceite perdê-lo e recomece sua vida. Ele nunca vai mudar. Está aí o que os nossos alunos pensam, mas nós no final vamos dar a nossa dica para a Rose. A hora está chegando, daqui a pouco o Rô volta ao programa em um novo quadro. Quando você se importa com a pessoa amada o bastante para alterar os seus planos, você está sendo romântico. E agora vamos falar diretamente com nossos alunos solteiros, homens e mulheres que cansaram de entrar em relacionamentos furados e querem ser felizes com alguém. Tem muita gente nesse barco. Vamos ver o que esses 3 solteiros têm a dizer. Nós estamos aqui com 3 solteiros assumidos. Ângela, ser solteira é uma opção? No começo, sim, foi uma opção. Até por conta do meu trabalho, dos meus estudos, até mesmo da família. Aos 17 anos eu fui noiva. O relacionamento durou 1 ano, mas eu falei, não, eu sou muito nova ainda, né? E depois, aos 29 anos, eu também fiquei noiva, mas o motivo foi outro. Ele já me obrigava a largar a minha escola, largar a faculdade, não querer mais trabalhar, sentia muitos ciúmes, então eu falei, não, eu não quero um homem assim para mim. Você tem que estar disposta a abrir mão de muitas coisas. E até então, eu acho que é incompatível com o meu momento. A prioridade, o que era? Era estudo, família, festas, farra. Eu chegava a virar 48 horas em trabalho, festas. Se eu tivesse dado espaço a alguém entrar na minha vida, eu conseguiria. Eu me fechei. E o que dizer da personalidade de cada um? É muito forte. Eu não tenho assim um pouco de paciência para que as pessoas tomem as atitudes. Eu vou e faço. Isso às vezes assusta quem está ao nosso lado. E eu sou aquela pessoa que é assim, eu cobro, mas não me cobrem. E se me cobrarem, perde. Eu aprendi que com o tempo você perguntar, não impor as coisas, mesmo com a personalidade forte, que eu acho que nós 3 temos, é você perguntar e sugerir sempre, que tal se fizermos isso, que tal se for assim? E o que você espera depois de tanto tempo de uma vida a 2? É cumplicidade mesmo, os 2 estarem caminhando juntos. Parceria. Principalmente união. Então vamos aproveitar esse momento para, quem sabe, encontrar aí essa pessoa tão especial. Olha, eu sei onde ela está. Vou encontrá-la e trazer para mim. Quem sabe eu encontre o homem ideal? Eu e meu amor nos amamos intensamente. Só falta quem nos apresente. Ah, legal essa, né? Bom, se o que vocês têm tentado não está dando certo,
preste atenção, é hora de usar a cabeça para não perder mais tempo, né? Porque dizem aí, o tempo voa. E a gente costuma dizer que a felicidade do solteiro tem data de expiração, tem data de validade. Nós temos 5 conselhos para dar, né, aos solteiros. Não é uma fórmula mágica, mas são coisas práticas que ajudam as pessoas que praticam, que têm colocado isso nas suas vidas em prática, tá bom? Primeira coisa, você tem que deixar de comparar a sua vida com a dos outros. O que a gente quer dizer com isso? Todo mundo é diferente, você não pode ficar olhando para aquela pessoa e dizendo o que aconteceu com ela tem que acontecer comigo, o que aconteceu com a minha amiga vai acontecer comigo, eu tenho medo e tal. Muitos solteiros, eles agem através do medo, né? E eles ficam na comparação de outras pessoas, esquecendo de olhar para si mesmos, de saber construir a própria vida. E a segunda dica é investir em você mesmo. Se você quer atrair um bom partido, você tem que ser um bom partido também, né? Então, investimento não é só na aparência, não é só na carreira, também é o seu jeito, o seu temperamento, o seu comportamento com as pessoas, porque o bom partido está olhando ali. Será que aquilo ali agrada? Né? Então é muito importante investir em si mesmo. Isso, investir em si mesmo também inclui você estar disposto a ser flexível, fazer certas mudanças para fazer funcionar o relacionamento. O que você não pode fazer é achar que você vai entrar no relacionamento e não vai ter que fazer esforço nenhum para fazer aquilo funcionar. Aí realmente você deve estar fadado à solteirice crônica, se você não mudar, tá bom? Terceira dica, somente deixe o seu coração gostar de quem a sua mente aprova. Ou seja, não vá se envolvendo simplesmente porque você gostou, rolou a química, a famosa química, porque a química pode também dar explosão. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que usar a sua cabeça. E se a cabeça aprovar, ou seja, se você olhar, analisar e ver que a situação é compatível com você, então dá permissão para o seu coração ir lá e se envolver emocionalmente. Mas não ao contrário. A quarta dica é você ir até a pessoa, não ficar enrolando, não ficar esperando que aquele momento aconteça, esperando que alguém vai aparecer, ou como a última pessoa falou, que alguém vai apresentar vocês. Não, você tem que ir até aquela pessoa e procurar, tentar. Você não pode ficar esperando que tudo venha acontecer como mágica. Todos os relacionamentos de pessoas que hoje estão casadas, bem casadas e felizes, tiveram que ter um investimento, uma aposta, digamos assim. Alguém teve que apostar, alguém teve que arriscar a receber um não, teve que arriscar a não dar certo, mas aquele risco veio a dar certo e trazer benefícios que até hoje ela colhe. E um desses riscos é sair da rotina. Então, se você quer conhecer uma pessoa nova, uma pessoa que você não conhece ainda, então você tem que fazer por onde, você tem que criar situações. Né? Então, você está falando aí da pessoa ir até a outra, mas às vezes ela não sabe quem é essa pessoa ainda porque ela não conhece. Por isso vem a quinta dica. A quinta dica foi a que você usou, né? Diga aí. Então, eu recorri a Deus. Foi o que eu fiz. Foi o meu melhor casamenteiro, né? Porque, o melhor casamenteiro de todos é Deus. Porque Ele dá a direção, Ele mostra, Ele fala com você. É claro que a pessoa tem que crer, né, Renato? Quer dizer, foi ele que logo quando viu o homem solteiro, falou assim, olha, isso não é legal. E fez a mulher para o homem. Quer dizer, então o casamento foi ideia dele. Ele que criou um para o outro. Então, se você deu errado com aquela amiga, aquele amigo que te apresentou alguém e tal, por que não vai à fonte, ao autor do amor? E isso é uma dica que funcionou para nós, tem funcionado para milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. O bom de Deus é que Ele mostra também se a pessoa é ou não é. Então, é legal, você tem esse discernimento, né? Não, essa pessoa aqui, olha, tô sentindo, tô ouvindo aqui uma coisa, não tenho fé. Tem um provérbio que diz que a esposa, quem acha uma esposa, acha um presente de Deus. E você foi um presente de Deus para mim, você né? também. Fomos feitos um para o outro, mas isso aqui não foi obra de homens, foi obra de Deus. Então fica aí a dica, existe uma reunião chamada Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, que acontece em todo o Brasil, em todo o mundo. Se você quiser mais informações, estamos colocando os detalhes desta reunião, onde você pode praticar essa quinta dica, lá no facebook.com/Escola do Amor.
tá bom? Agora, tchan, 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 chegou a hora mais esperada do programa. Vamos à dica do Rô. Você já viu esta cena dezenas de vezes nos filmes. A namoradinha do mocinho é levada pelo bandido e feita de refém. Aí o bandido ameaça fazer mal a ela caso o mocinho não se entregue. Aí você já sabe o que vai acontecer. O mocinho reúne as suas últimas forças, vence o bandido e resgata a namorada. Existe uma razão para este enredo fazer sucesso em qualquer filme. É porque é romântico. Se você olhar bem, você vai ver o meu nome lá nos créditos no final do filme. Entenda uma coisa. Quando você se importa com a pessoa amada o bastante para alterar os seus planos, sair do seu caminho só para resgatar o amor da sua vida, você está sendo romântico. Por isso, a minha dica para esta semana é a seguinte: você vai prestar atenção ao que está estressando o seu parceiro. De repente, ela está frustrada com a casa bagunçada, ou com as baixas notas das crianças na escola, ou com uma amiga que espalhou uma fofoca sobre ela lá no trabalho. Ela está refém desse estresse todo. Então, você, o mocinho, ok. Talvez você não seja mais tão mocinho assim, com esses cabelos brancos aí, mas de qualquer forma, você vai resgatá-la. Talvez você vai dar um jeito na casa para dividir as tarefas com ela. Quem sabe você pode sentar com as crianças e ajudá-las lá no dever de casa. Ou, então, no fim da noite, você vai deixar tudo o que você está fazendo, abraçá-la e simplesmente ouvi-la. Não precisa dar a sua opinião, apenas ouça. Afinal, você não vê o mocinho culpando a namorada por ter deixado o bandido levá-la. É ou não é verdade? Enfim, fique atento ao estresse e salve o seu amor daquela situação. E a mesma dica serve também para você, mulher, fazer com o seu marido. Isso mesmo. Apesar dele ser tão forte e valente, às vezes ele também precisa de alguém que o resgate. Então, esta aí é a dica do Rô para essa semana. Até a próxima! Esse Rô aí vai dar o que falar. E agora vamos responder ao e-mail da Rose. Lembra dela? Ela tem um namorado que tem vergonha de andar com ela porque ela tem 18 anos, ela é 18 anos mais velha, né? Isso, ele tem 31, ela tem 49. Bom, Rose, veja bem, se ele tem vergonha de você agora, que é namorado, e depois, Rose, eu acho que você já viu isso, você já entendeu isso. E os nossos alunos no Facebook, se você vê lá os comentários, a grande maioria deles já viu a mesma coisa. Talvez você esteja achando que não conseguirá nada melhor que isso e está se sujeitando a essa situação, né? Então, você está aí numa situação que vai causar grandes problemas sérios lá na frente se você já agora não colocar um ponto final nisso, né? Então veja por que às vezes a raiz de você estar num relacionamento assim, que não te trata bem, que não te valoriza, está em você. Você mesma não se valoriza, né? Às vezes ela mesma. E ela mostra que está preparada para ter um rapaz bem mais novo que ela, mas ele não está, então não adianta, né? Então o recado é simples e curto. Saia dessa, Rose, enquanto há tempo, tá bom? Agora, nós temos a surpresa que nós já falamos, já não é mais surpresa, porque você já sabe, a nova revista The Love School, a revista da Escola do Amor, que estará chegando às bancas agora em abril, mas você pode ser o primeiro a recebê-la, fazendo a sua assinatura através do site lovesschoolemrevista.com.br. lovesschoolemrevista.com.br, você pode assinar e receber a cada mês uma revista cheia de dicas para você e o seu relacionamento, a sua família, uma revista para casados, solteiros, todos os que querem investir no seu relacionamento e aprender o amor inteligente. E agora é hora da revisão. Sexo tem significados diferentes para o homem e a mulher.
Saiba dar ao seu parceiro o que ele ou ela precisa. Pense nas necessidades do outro, não só nas suas. No laboratório, aprendemos que não é sábio ofender seu parceiro ou ameaçar acabar a relação só para ter uma reação dele ou dela. Aprenda a se comunicar de maneira eficaz. Em vez de mandar o seu parceiro para o espaço, dê espaço para ele ou ela. Espaço é bom e todo mundo precisa. Nossa aula de hoje fica por aqui, mas na semana que vem você vai ver aqui na Escola do Amor. Como o orgulho pode atrapalhar um relacionamento? A gente não conseguia resolver os problemas por causa do orgulho dele, ele não voltava atrás. E o que os solteiros não querem repetir quando se casarem? Coisas que nunca farei quando me casar. Eu não quero mais expor a minha vida, o meu relacionamento para ninguém. Não perca no próximo sábado ao meio-dia aqui na Rede Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até a semana que vem. Tchau, tchau.